Até onde você iria para salvar alguém desconhecido? Existem histórias que parecem arrancadas de um filme, mas são reais demais para serem ignoradas. Hoje você vai conhecer a trajetória de uma médica que escolheu ajudar uma criança indefesa na rua, e por causa desse gesto de coragem, perdeu tudo o que havia construído. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de dor, injustiça e superação. Era noite quando Helena atravessava a avenida quase deserta, carregando nos ombros o cansaço de mais um plantão. Foi então que ela avistou uma pequena figura encolhida perto de uma banca fechada, os olhos marejados e o corpo tremendo no frio. Por um instante, o mundo pareceu silenciar ao redor, como se aquela cena tivesse sido colocada diante dela para testar não só sua profissão, mas a essência do que carregava no coração. Quantas vezes uma pessoa deve escolher entre seguir regras frias e ouvir a própria consciência? E até que ponto vale a pena arriscar o que se conquistou para salvar alguém desconhecido? A resposta está diante de nós. Não existe diploma, emprego ou protocolo que pese mais do que a vida de uma criança. Quando Helena se aproximou, já sabia que estava tomando a decisão mais cara e, ao mesmo tempo, a mais humana da sua jornada. Com um gesto firme, ela se ajoelhou ao lado da menina e ofereceu a mão. O olhar assustado da criança se encontrou com o dela, e naquele instante a médica não viu números de prontuário, nem documentos, nem burocracias. Viu apenas um ser frágil pedindo socorro. Sem hesitar, Helena retirou o próprio casaco e envolveu o corpo miúdo, sentindo a respiração acelerada e o calor febril que queimava como sinal de perigo. Ela precisava agir rápido. O coração batia em ritmo descompassado, mas não por medo da menina não resistir, era pelo preço invisível que sabia que teria que pagar. Ao carregar a criança nos braços e correr em direção ao hospital mais próximo, Helena não tinha como prever que o ato de coragem que estava prestes a marcar sua vida seria lembrado não como heroísmo, mas como motivo de condenação. Helena atravessou as portas de vidro do hospital com a menina nos braços, sentindo o ar gelado do ar-condicionado contrastar com o calor febril que vinha do corpo da criança. Chamou por uma enfermeira, explicou às pressas a situação e acompanhou cada movimento enquanto a equipe corria para estabilizar a pequena. O coração de Helena só desacelerou quando ouviu o primeiro suspiro mais leve da garota. Naquele instante, um alívio tomou conta dela, a sensação de ter feito certo, de ter honrado sua profissão e sua humanidade. Mas a calmaria durou pouco. Ao sair da sala, foi chamada pela supervisora de plantão. O tom era ríspido, e as palavras saíram como golpes. Você abandonou seu posto, doutora Helena. Há regras aqui dentro, e você as ignorou. O choque a fez demorar alguns segundos para responder. Tentou explicar que não havia como virar as costas para uma criança sozinha e febril na rua, que qualquer pessoa em seu lugar teria feito mesmo. A supervisora não se comoveu. O hospital não funciona com base em emoções, mas em protocolos. E você falhou. Nos dias seguintes, Helena percebeu que o olhar de alguns colegas havia mudado. Aqueles que antes a cumprimentavam com respeito, agora desviavam os olhos ou murmuravam em tom de julgamento. Comentários surgiam nos corredores, sempre baixos, mas altos o suficiente para ferir. Ela se acha heroína, pôs o nome do hospital em risco, queria aparecer. A médica sentia como se cada passo ecoasse num ambiente que já não a reconhecia. A convocação oficial chegou numa manhã cinzenta, com a mesma frieza das cartas que anunciam o fim de um contrato. Não houve reunião para diálogo, nem espaço para defesa. Apenas a sentença: demissão por descumprimento de deveres. Helena segurou o papel entre as mãos, e por mais que tentasse manter a compostura, seus olhos marejaram. Não pelo emprego perdido, mas pela injustiça de ser punida justamente por ter escolhido salvar alguém. O boato da demissão se espalhou rápido. Nas redes sociais do hospital, o comunicado veio em tom formal, como se descrevesse um incidente qualquer. Mas nas entrelinhas, a mensagem era clara: Helena havia agido de forma irresponsável. Ao ler aquilo, sentiu a garganta fechar. Toda a dedicação de anos, as noites em claro, as renúncias pessoais, reduzidas a uma palavra que manchava não só sua carreira, mas também sua dignidade. Ao voltar para casa naquele dia, Helena caminhou pelas ruas como se carregasse uma placa invisível com a acusação que lhe impuseram. Seu apartamento parecia mais frio do que de costume, e a ausência do jaleco pendurado na cadeira reforçava o vazio que se instalava. Olhou-se no espelho e, por um instante, questionou sua escolha. Será que deveria ter seguido em frente naquela noite e ignorado a criança? Será que sua vida estaria intacta se tivesse fingido não ver?
A resposta vinha amarga: sim, talvez estivesse, mas a culpa a destruiria por dentro. Nos dias que seguiram, as portas começaram a se fechar. Tentou marcar reuniões em outras instituições, mas ao mencionarem seu nome, os sorrisos educados se tornavam desculpas evasivas. A marca da demissão havia se espalhado como uma sombra que a acompanhava. Para alguns diretores, não importava o motivo da sua escolha, apenas o fato de ter quebrado a confiança de um sistema que exige obediência cega. Enquanto enfrentava esse deserto, Helena não deixou de pensar na menina. Voltava sempre aquela imagem da criança tremendo na calçada, o olhar perdido, o corpo pequeno pedindo ajuda. Perguntava-se se estaria se recuperando bem, se teria reencontrado alguém da família, se estaria em segurança. No fundo, esse pensamento era a única chama que a impedia de se entregar totalmente ao desespero. Numa tarde chuvosa, ao sair de casa para comprar pão, Helena sentiu os olhares curiosos de vizinhos que comentavam discretamente sobre sua situação. Era como se tivesse se tornado personagem de um julgamento público invisível, onde todos conheciam uma versão distorcida da sua história. No entanto, em meio a tantos olhares frios, uma senhora idosa se aproximou. Doutora, ouvi o que aconteceu, e quero que saiba que a senhora fez o certo. Se fosse meu neto naquela rua, eu agradeceria todos os dias pelo que a senhora fez. Essas palavras caíram como bálsamo em seu coração. Pela primeira vez em semanas, Helena sentiu que não estava completamente sozinha. Havia pessoas que enxergavam além da versão oficial, que ainda acreditavam no valor da empatia. Apesar disso, a dor da humilhação permanecia. Não era apenas a perda do trabalho, mas o peso de ser pintada como irresponsável, quando sua consciência dizia exatamente o contrário. Helena sabia que precisava encontrar forças para seguir, mas ainda não sabia de onde tiraria essa energia. Entre as paredes silenciosas do seu apartamento, a pergunta voltava a atormentá-la: até onde um gesto de bondade pode custar caro demais? Nos dias seguintes à demissão, Helena acreditava que sua vida cairia em completo silêncio. Imaginava que ninguém falaria dela além dos corredores do hospital, que seu nome desapareceria tão rápido quanto havia sido apagado do quadro de funcionários. Mas algo inesperado começou a acontecer. Pequenas vozes surgiram primeiro, discretas, nas redes sociais. Um paciente relatando como havia sido tratado com carinho por ela, uma mãe lembrando do cuidado que recebeu quando seu filho nasceu, um senhor idoso que nunca esqueceu as palavras de incentivo que ela lhe deu durante um tratamento difícil. Esses depoimentos começaram a se multiplicar. Em poucos dias, as postagens formaram uma corrente de apoio que surpreendeu até mesmo Helena. Pessoas que nunca se conheceram se uniam para defender uma médica que, aos olhos da direção do hospital, não passava de uma profissional irresponsável. Agora, cada relato mostrava exatamente o contrário. Alguém que tratava seres humanos antes de prontuários, que via histórias antes de diagnósticos. No começo, Helena resistiu a ler os comentários. Temia encontrar críticas, piadas ou ataques. Mas quando uma amiga insistiu para que olhasse, ela se deparou com centenas de mensagens carregadas de gratidão. A doutora Helena segurou minha mão quando ninguém acreditava que eu ia vencer a doença. Ela me tratou como pessoa, não como número. Se existe alguém que entende o que é ser médico de verdade, é ela. A cada linha, seus olhos marejavam. Era como se, depois de tantas pedras, finalmente chegassem flores. O movimento tomou proporções maiores quando um grupo de antigos pacientes decidiu organizar um ato em frente ao hospital. Não era uma manifestação violenta, mas um encontro silencioso de pessoas segurando cartazes com frases simples e poderosas. Gratidão, doutora Helena, bondade não é crime, queremos mais médicos humanos. As imagens se espalharam rapidamente, e os jornais locais passaram a cobrir o caso. O que antes parecia uma história abafada dentro de um prédio, agora ganhava espaço na cidade inteira. Helena assistia a tudo de longe, incrédula. Andava pelas ruas, e em vez dos olhares de julgamento que havia sentido antes, agora encontrava sorrisos tímidos, palavras de incentivo, abraços inesperados. Uma vizinha, que sempre se manteve distante, a parou no mercado para dizer: minha filha viu sua história no jornal e me perguntou por que alguém seria punido por ajudar uma criança. Eu não soube o que responder, mas sei que a senhora fez o certo. Enquanto isso, a direção do hospital se fechava em notas oficiais, tentando abafar a repercussão. A cada dia, porém, mais pessoas exigiam respostas. O que antes era tratado como uma falha administrativa agora se transformava em símbolo de algo maior: a luta entre regras frias e humanidade.
O caso de Helena já não era apenas sobre uma demissão, mas sobre a forma como a sociedade escolhe valorizar, ou punir, aqueles que se colocam no lugar do outro. Um jornalista investigativo decidiu aprofundar a história e foi até a rua onde Helena encontrou a menina. Conversou com comerciantes, moradores, motoristas que haviam visto a cena. O relato era sempre o mesmo: uma médica que interrompeu sua rotina para salvar uma criança abandonada. A reportagem exibida na televisão trouxe depoimentos comoventes, mostrando a menina sorrindo já recuperada e dizendo, em voz fraca mas firme: "Ela não me deixou sozinha." Esse momento foi decisivo. A frase da criança viralizou, repetida em vídeos curtos, compartilhada em páginas de apoio, transformada em hashtag. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Helena passaram a compartilhar sua história, usando-a como exemplo de coragem em meio a um mundo cada vez mais indiferente. Apesar da onda de solidariedade, Helena ainda enfrentava noites de insônia. A humilhação vivida não se apagava de um dia para o outro. Muitas vezes acordava assustada, como se ainda estivesse ouvindo a voz fria da supervisora a chamando de irresponsável. Mas ao mesmo tempo, algo novo florescia dentro dela, a certeza de que não estava sozinha. Numa tarde, recebeu uma ligação inesperada. Era um grupo de médicos de outra instituição, que havia acompanhado sua luta e queria convidá-la para participar de uma campanha em defesa de práticas mais humanas na medicina. Seu caso despertou algo que estava adormecido, disseram. As pessoas precisam ver que ainda existem profissionais que colocam o coração no que fazem. Helena ouviu aquelas palavras com o coração acelerado. Pela primeira vez desde a demissão, vislumbrou um futuro além da dor. Ainda não sabia se voltaria a vestir o jaleco tão cedo, mas compreendeu que seu gesto não havia sido em vão. Ele se transformará em voz coletiva, em bandeira de luta, em chama de esperança. A médica que havia sido punida por escolher ajudar agora era vista como símbolo de compaixão. E mesmo que ainda houvesse feridas abertas, ela já entendia que algo maior estava em curso. A voz do povo não era apenas apoio, era um grito contra um sistema que insistia em calar os que ousavam agir com humanidade. Os dias passavam e, mesmo com o apoio popular crescendo, Helena ainda sentia um vazio dentro de si. A dúvida que a acompanhava desde aquela noite não a deixava em paz. Quem era a criança que havia encontrado sozinha na rua? Onde estava sua família? Por que ninguém havia aparecido para buscá-la? Essas perguntas martelavam em sua mente sempre que a lembrança do olhar assustado da menina surgia diante de seus olhos. Numa manhã chuvosa, quando se preparava para sair de casa, Helena ouviu batidas leves em sua porta. Ao abrir, encontrou uma mulher de aparência cansada, os olhos marcados por noites mal dormidas. Segurava a mão da menina que Helena havia resgatado. A surpresa foi tão grande que a médica demorou alguns segundos para reagir. A menina, agora mais forte, sorriu timidamente. "A senhora é a doutora Helena?" perguntou a mulher, a voz trêmula. Helena assentiu, ainda sem acreditar no que via. A mulher respirou fundo e disse: "Preciso lhe agradecer, e também contar a verdade." Convidou as duas para entrar. A menina correu para o sofá como quem já se sentia em casa, enquanto a mãe se acomodava devagar, como se carregasse um peso imenso nos ombros. Então, com lágrimas nos olhos, começou a revelar: a criança não estava perdida por acaso. Ela era filha de um empresário influente da cidade, um homem que nunca reconheceu a paternidade e que havia abandonado as duas à própria sorte. Helena ficou em silêncio, tentando processar o que ouvia. A mãe contou que trabalhava em subempregos, sem conseguir manter a estabilidade necessária para dar à filha uma vida digna. Naquela noite fatídica, enquanto buscava ajuda desesperada, a menina acabou ficando sozinha na rua. "Eu não sabia mais a quem recorrer", confessou. "E quando soube que a senhora tinha ajudado, caí em prantos. Porque sabia que, se não fosse por você, minha filha não estaria aqui." A revelação trouxe uma nova camada de peso à história. Não se tratava apenas de uma criança indefesa, mas de alguém ligada a um nome poderoso, justamente alguém com influência suficiente para pressionar o hospital e transformar um ato de bondade em motivo de punição. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. De repente, tudo parecia se encaixar: a rapidez da demissão, a rigidez da supervisora, a postura defensiva da direção. Havia forças maiores atuando nos bastidores. A mãe da menina confirmou as suspeitas. Contou que, ao saber que a filha tinha sido atendida por Helena, o empresário entrou em contato com a direção do hospital. Não queria que o caso viesse à tona, temendo manchar sua reputação.
Ter uma filha que nunca assumiu, encontrada doente e sozinha na rua, seria um escândalo para sua imagem impecável de homem de negócios. A solução encontrada foi simples e cruel: transformar Helena em bode expiatório. A médica sentiu a indignação crescer dentro de si. Não era apenas sua carreira que havia sido destruída por interesses mesquinhos, mas a vida de uma criança usada como segredo vergonhoso. Olhou para a menina brincando no sofá, inocente de toda aquela trama, e sentiu o coração arder. Você não merece carregar isso sozinha, disse Helena à mãe. Se o mundo souber a verdade, talvez as pessoas entendam o que realmente aconteceu. A mulher, porém, tremia só de pensar. Ele tem dinheiro, influência, pode acabar comigo de vez. Já sofri demais tentando enfrentar esse silêncio. Helena se levantou e caminhou até a janela, encarando a chuva que escorria pelo vidro. Dentro de si, travava uma batalha. Parte dela queria proteger aquela mãe e filha, poupá-las de mais dor. Mas outra parte sabia que, sem a revelação completa, sua própria luta permaneceria inacabada. O apoio popular que havia recebido mostrava que as pessoas estavam dispostas a lutar por justiça. Talvez fosse o momento de unir forças. A conversa seguiu noite adentro. Entre lágrimas e lembranças dolorosas, a mãe da criança confessou que ainda guardava documentos antigos, mensagens, fotos e até uma carta escrita pelo empresário, em que ele prometia apoio financeiro antes de desaparecer da vida delas. Provas suficientes para mostrar que não se tratava de invenção, mas de uma verdade sufocada por medo. Quando a mulher tirou a pequena caixa de sua bolsa e a abriu diante de Helena, o peso daquela revelação caiu como um raio. Ali estava a chave para mudar tudo. Ali estava a explicação de por que uma médica exemplar havia sido derrubada, não por falha, mas por ter cruzado o caminho de alguém que não queria ser exposto. Helena sentiu o coração acelerar. Já não era apenas sobre sua honra, mas sobre dar voz a quem sempre foi silenciado. Pela primeira vez desde a demissão, enxergou um caminho claro: lutar não só por si, mas por aquela menina que lhe havia estendido um sorriso tímido no meio da noite. A noite estava silenciosa quando Helena fechou a caixa com as provas nas mãos. Aqueles documentos pesavam como se fossem feitos de ferro, mas carregavam dentro deles a chance de virar o jogo. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela não sentia apenas dor, havia também uma centelha de propósito queimando em seu peito. No dia seguinte, decidiu procurar o jornalista que já havia feito a reportagem sobre seu caso. Encontrarão-se em uma cafeteria discreta, longe dos olhares curiosos. Helena contou tudo: o abandono da menina, a ligação com o empresário influente, a pressão feita sobre a direção do hospital. Colocou a caixa sobre a mesa e disse, com firmeza: a verdade está aqui. Só não sei se estou pronta para enfrentar as consequências. O repórter olhou para ela em silêncio, percebendo a gravidade do que tinha em mãos. Depois de alguns segundos, respondeu: doutora, essa história não é só sua. É de todos que acreditam que bondade não deve ser punida. As matérias começaram a sair em questão de dias. Primeiro em sites pequenos, depois em jornais de grande circulação. A verdade ganhou forma, mostrando que a demissão de Helena não foi resultado de irresponsabilidade, mas de um jogo de poder para encobrir segredos. A reação popular foi imediata. Pessoas que já a apoiavam se inflamaram ainda mais, e novas vozes se juntaram ao movimento. O nome do empresário veio à tona, e com ele, a indignação coletiva. Não se tratava apenas de expor alguém poderoso, mas de dar rosto a um sistema que pune quem defende o que é certo. Nas redes sociais, o rosto de Helena aparecia ao lado da frase que havia marcado tudo: ela não me deixou sozinha. Enquanto isso, a mãe da menina, antes tomada pelo medo, começou a sentir coragem. Com o apoio de grupos que surgiram para defendê-la, deu entrevistas, mostrou sua história e, com lágrimas nos olhos, agradeceu publicamente a médica que tinha arriscado tudo por sua filha. As imagens dela e da criança ao lado de Helena correram o país, transformando o caso em símbolo de resistência. A pressão se tornou insuportável para a direção do hospital. Em meio ao escândalo, foram obrigados a emitir um novo comunicado, desta vez reconhecendo erros no processo e pedindo desculpas públicas à médica. Mas já era tarde demais para reparar os danos. O mundo inteiro sabia que Helena havia sido sacrificada para proteger interesses ocultos. Helena assistia a tudo com um misto de surpresa e emoção. Não buscava vingança, mas justiça. E ver a sociedade se levantar em seu favor lhe dava a sensação de que algo maior estava acontecendo. Não era apenas sobre recuperar sua carreira, mas sobre mostrar que a bondade, quando verdadeira,
pode transformar até as estruturas mais rígidas. Dias depois, recebeu um convite inesperado. Um novo hospital, em outra cidade, queria contratá-la. Não apenas como médica, mas como coordenadora de um projeto voltado para atendimento comunitário, destinado a cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade. Era a oportunidade de recomeçar não como vítima, mas como agente de mudança. Ao chegar para a primeira reunião, foi recebida por dezenas de pacientes, mães, idosos, jovens, todos segurando flores e cartões. Entre eles, estava a menina que salvara naquela noite gelada, correndo para abraçá-la com força. Helena a ergueu nos braços, e naquele instante, todo o peso que carregava parecia se dissolver. Ela sabia que ainda haveria desafios, que muitos continuariam tentando calar vozes como a dela. Mas também sabia que já não estava sozinha. A queda que a havia feito sentir-se perdida agora se tornava o degrau para uma vida ainda mais significativa. Naquele final de tarde, caminhando pelos corredores do novo hospital, Helena sorriu. O jaleco que vestia não era apenas um uniforme de trabalho, mas um símbolo de resiliência. Cada olhar de gratidão, cada palavra de apoio, mostrava que sua luta havia plantado algo profundo, a certeza de que até nos momentos mais sombrios, um gesto de bondade pode acender luz suficiente para guiar muitos outros. E assim, da dor e da humilhação, nasceu a superação. Helena não era apenas a médica demitida injustamente. Tornará-se o rosto da esperança, a prova viva de que fazer o que é certo pode custar caro, mas nunca será em vão. E agora me diz, se você estivesse no lugar da Helena, teria tido a mesma coragem, mesmo sabendo o preço que pagaria? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Quero muito saber a sua visão. E se essa história tocou você, inscreva-se aqui no canal A Vida Conta, curta o vídeo e ajude essa comunidade a crescer para que possamos contar juntos muitas outras histórias que inspiram, emocionam e fazem refletir.